E daremos início ao nosso primeiro encontro nacional de delegados de polícia sobre aperfeiçoamento da democracia e direitos humanos. Em continuidade das palestras, nós vamos trazer agora ao púlpito o nosso palestrante sobre a matéria lançamento do Pacto pela Moralidade, Legalidade e Cidadania. A apresentação do pacto será feita de forma tríplice, na pessoa do Dr. José Paulo Pires, presidente da FENDEPOL, o Dr. Rodolfo Laterza, presidente do Sindicato dos Delegados do Espírito Santo, e o Dr. Cláudio Marques Rolim e Silva, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado do Paraná. Então, passo a palavra neste momento ao nosso presidente da FENDEPOL, Dr. José Paulo Pires. Lançamento do Pacto pela Moralidade, Legalidade e Cidadania. Bom dia a todos. Eu pediria para os presidentes dos sindicatos, Dr. Cássio e a doutora Cíntia, sentarem aqui na frente, por favor. Não estou vendo outro presidente, nem diretor. Homenagear os diretores dos sindicatos, os dirigentes da Federação Nacional de Delegados de Polícia, que realmente a batalha é muito grande. Agradeço imensamente essa oportunidade, principalmente porque o encontro ontem, todos viram, foi um sucesso absoluto, com a palestra do ministro, hoje na parte da tarde com a palestra do jornalista também. Aí outra coisa, ontem, eu vou dizer algo para você, a melhor coisa que tem é você elogiar a sua mulher, porque ontem o resultado foi maravilhoso. Eu cheguei ficou lá aquele fora, fomos bebendo um vinhozinho e tal, cheguei às 2h pouco. Ela falou, você ficou mais tempo lá, fica tranquilo. Ou seja, não tem coisa melhor. Bom, queria agradecer imensamente, mais uma vez, o Dr. Cláudio Marques. Eu posso afirmar aqui com muita tranquilidade que Marques é hoje um dos maiores dirigentes, mais progressistas do Brasil, dirigente sindical, é um pensador da polícia, um pensador, e às vezes o que eu vejo é que alguns não entendem. Porque o Pacto pela Moralidade, Legalidade e Cidadania, que faz parte do Plano Nacional de Defesa Social e Aperfeiçoamento da Democracia, foi elaborado por Marques e pelo Dr. Rodolfo Laterza, do Espírito Santo, com auxílio dos outros dirigentes, mas os mentores foram o Dr. Marques e o Dr. Rodolfo. E o que o Dr. Marques está fazendo aqui no Paraná é uma revolução. Vocês não sabem do impacto que isso está tendo lá fora nos outros estados. Porque falar do Ministério Público, ter coragem de colocá-los no lugar que eles têm que ficar, né? Eu acho que o Ministério Público tem atribuição dele, atribuição muito específica, está lá na Constituição. Nós temos as nossas atribuições, Defensoria tem também, Magistratura tem também. Só que hoje todo mundo quer investigar. Hoje, até agente penitenciário está investigando. Agente penitenciário está investigando. Policial rodoviário federal está investigando. Então a gente tem que parar com isso. E para parar com isso, nós
projetamos e estamos implementando o Pacto pela Moralidade, Legalidade e Cidadania. Agradeço mais uma vez os presidentes dos sindicatos, os dirigentes da Federação Nacional e todos os delegados de polícia aqui de Paraná, de outros estados, e demais autoridades. Bom, inicialmente eu queria falar um pouco sobre o que nós sofremos, o que os delegados sofrem no Congresso Nacional e em outras instituições. E qual o movimento está sendo realizado no Brasil todo para extinguir o cargo de delegado de polícia. Parece brincadeira isso que eu estou falando, mas é verdade. A Associação Nacional dos Procuradores da República, é só entrar lá no site deles, tem lá, está publicado. Eles falam da desnecessidade do cargo de delegado de polícia, que tem que extinguir o cargo. Não precisa hierarquia na Polícia Federal, tem que extinguir o cargo e não precisa ser carreira jurídica. Está escrito lá isso. E ele, junto com alguns agentes da Polícia Federal e com a base da Polícia Militar, uma instituição da Polícia Militar, classista, efetivamente estão realizando movimentos no Congresso para isso. E é por isso que a gente tem que firmar o delegado de polícia como garantidor de direito fundamental. Eu acho que o nosso processo, a visão que eu tenho hoje é que o delegado, com as últimas leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, a 12.830, a 12.403, a 12.850 e outras, temos agora a lei que vai possibilitar o delegado a aplicar medida protetiva. Esse outro projeto dos NECRIMs, de nós fazermos acordos, né, nas delegacias. Isso tudo está levando a um caminho muito claro. E é esse caminho que nós também queremos, de nos tornarmos juízo de instrução. Não vou nem chamar de juízo de instrução. Delegado de instrução. Delegado de instrução. É um caminho que tá avançando. Que eu acredito que a gente vai atingir isso daqui a alguns anos. Mas para isso a gente vai ter que trabalhar muito no Congresso Nacional, porque lá que acontecem as grandes mudanças. É o único lugar, Senado e Câmara de Deputados. E é o trabalho que a gente está fazendo lá. PEC 325, separação da perícia da Polícia Civil. Acabou de ser aprovada na comissão especial, vai para o plenário. Trabalho que a gente tem que fazer com os deputados, cada deputado daqui, do Brasil todo, conversar com eles. Nós temos que levar a fundamentação do desastre que é a separação da perícia com a polícia. Existe a teoria geral de investigação que em outros países isso já está bem avançado. No Brasil a gente não está estudando muito isso, mas nós estamos alguns colegas nossos se aprofundaram na matéria e nós vamos começar a estudar isso e colocar para os delegados essas fundamentações, justamente para nós termos elementos e evitarmos esse desastre que é a separação da perícia da polícia. PEC 51, todos sabem, que é sobre ciclo completo, unificação das polícias, né? Desmilitarização da polícia militar, desnecessidade da carreira jurídica, para ser delegado de polícia, parece piada isso, né? Mas é verdade. E eu tenho aqui comigo alguns documentos que comprovam
esse movimento de algumas autoridades e algumas instituições que querem, na verdade, extinguir o cargo de delegado de polícia. Eu tenho aqui o documento, rapidamente, né? Esse documento é uma ação civil pública, onde a promotora diz aqui claramente que o delegado de polícia não pode fazer juízo de tipicidade. Tipicidade pode tipificar. Está aqui escrito. Esse outro documento, ele mostra também de um promotor que ele queria que o delegado fizesse a apreensão do menor sem o menor estar em flagrante delito. Ou seja, a gente não pode avaliar nem flagrante. Está aqui. Aí a resposta foi o seguinte. A resposta foi... Bom, escrevi alguma coisa aqui e no final coloquei: é vedada a prisão de qualquer pessoa, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição da República. A resposta que eu dei para a promotora. Outro documento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que nós pedimos que todo procedimento que se vislumbrasse crime, um ilícito penal, fosse remetido para a Polícia Judiciária, que tem que ter atribuição constitucional. E a resposta da procuradora, que trabalha, que funciona lá no Tribunal de Contas, é de que conclui-se, pois, que o delegado de polícia não ostenta legitimidade para requerer informação cópia de autos de processo julgado por essa egrégia Corte de Contas. Aqui. E, por último, mais um exemplo, aplicação do princípio da insignificância. Apliquei o princípio da insignificância várias vezes, lá no Rio de Janeiro é até comum, né? Nós sabemos disso. Fundamentei várias laudas e tal. Aí chega o promotor e fala assim, o delegado de polícia não pode arquivar inquérito. E não pode analisar, não pode aplicar o princípio da insignificância. Esses são os movimentos que estão sendo realizados no Brasil todo, não só lá no Rio de Janeiro, né, para extinguir o cargo de delegado. Só que, na verdade, eu acredito que nós estamos andando bem. Nós temos uma parceria enorme com a ADEPOL do Brasil, que faz um trabalho excelente no Congresso Nacional, excelente. Se não fossem 3 ou 4 colegas, o Cássio sabe muito bem disso, a Cíntia, que estão sempre lá, o Moraes, o Rodolfo, são 3 ou 4 colegas que conseguem evitar. Assim, lá é o seguinte, 95% do nosso trabalho é para evitar prejuízo para o delegado de polícia. É projeto de lei para tudo quanto é lado, querendo extinguir cargo, querendo retirar atribuição, e 5% para avançar um pouquinho. Então nós vimos que nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, nós avançamos muito, porque conseguimos essas leis, 12.830, 12.403, a 12.850, e basicamente elas, no texto, falando delegado de polícia, nomenclatura utilizando a nomenclatura, delegado de polícia. Isso foi uma estratégia lá atrás, justamente para não colocar autoridade policial, porque a autoridade policial pode ser até soldado da PM, ou então agente penitenciário, como está acontecendo, né? O Congresso Nacional a gente está trabalhando também na Presidência da República. Os delegados da Polícia Federal tiveram, todos sabem agora, a MP 657, foi uma vitória extraordinária para nós também, delegados da Polícia Civil, porque os agentes queriam realmente comandar a Polícia Federal, queriam ser superintendentes da Polícia Federal, e o Ministério Público, através da Associação Nacional de Procuradores da República, estavam apoiando esse movimento todo, e apoiam financeiramente. Então houve
essa aprovação dessa medida provisória, que foi uma grande vitória para todos nós. Na verdade, nós temos que construir a nossa história. Nós que temos que construir. Cada um de nós tem que trabalhar um pouco. Nós temos que sair um pouquinho da zona de conforto. E se cada um fizer um pouquinho, aplicar excludente de licitude. Às vezes o colega chega lá, tem tudo lá para aplicar, aí pensa assim, vou ter um problema com o promotor, vou ter um problema com o juiz. Sabe uma coisa? Vou aplicar não, vou deixar assim mesmo. Não faço isso não. Apliquem mesmo, fundamentem. A gente tem ali em vários locais modelos, fundamentação. Às vezes o colega está lá no plantão, sei que é difícil às vezes, né? Está no plantão e tem muita coisa a fazer. E para fundamentar, a gente leva tempo, tem que estudar, tem que pesquisar, etc. Mas vamos aplicar também excludentes de antijuridicidade, de licitude, princípio da insignificância. O Chester Marreiro, ele tem um texto excepcional sobre o não arbitramento da fiança quando o suspeito é pobre. Vamos aplicar isso também. Vamos fundamentar, está tudo preparado lá, já está pronto isso. Então, nós só vamos ser reconhecidos como operadores de direito e só vamos avançar na nossa carreira saindo um pouquinho da zona de conforto. Cada um tem que fazer uma pequena parte. E o pacto, ele veio exatamente para isso, porque essa cartilha é uma cartilha de fácil aplicação que o delegado de polícia, quando estiver lá no seu plantão, ou na sua titularidade, na sua delegacia no interior, PM fez busca e apreensão. Ele vai olhar aqui e vai ver o que vai fazer. Está escrito tudo aqui. Bom, a Federação Nacional de Delegados de Polícia, ela nasceu há pouco tempo, tem 1 ano e pouco, tem 1 ano e 3 meses só. Junho de 2013. Ela tinha 6 sindicatos, hoje tem 13 sindicatos. Tem menos de 1 ano, ela dobrou, mais que dobrou, o número de sindicalizados. O que nós fizemos ali, qual foi a nossa proposta? Que existia um vácuo, na verdade. A Depol Brasil trabalhava muito bem no Congresso Nacional, mas, na visão de muitos dirigentes, existia um vácuo nos estados, uma representação mais forte, uma defesa maior do delegado de polícia, uma estratégia, um plano estratégico mais eficiente a nível nacional, né? E a Federação Nacional de Delegados de Polícia criou esse Plano Nacional de Defesa Social e Aperfeiçoamento da Democracia. E um dos projetos desse plano é o Pacto pela Moralidade, Legalidade e Cidadania, como eu acabei de falar aqui. As instituições, os sindicatos, as associações, a gente está seguindo um caminho. O caminho é o seguinte: nós vamos fazer eleições para chefe de polícia no Brasil todo. Esse ano, se vocês pesquisarem, pelo menos os 12 estados já estão fazendo eleição. Foi um projeto que nós lançamos, da federação, e fomentamos, porque não adianta o chefe de polícia, ele não tem independência. Ele fica vinculado ao governo, não é porque ele quer, é porque ele tem má vontade. Inicialmente até achava que o chefe tem que impor. Mas ele não vai impor porque ele é nomeado. Se ele é nomeado, ele fica vinculado ao governo. Então nós temos que fazer eleições para chefe de polícia, ele vai ter que apresentar seu plano de gestão e tem que ser com mandato, porque assim ele vai ter compromisso com a categoria e vai ter compromisso com a sociedade. O segundo movimento é a autonomia financeira.
Polícia Civil, dependendo de Secretaria de Segurança ou do governador, não anda. O que a gente tem que fazer é investigar. Nossa atividade fim, fazer investigação. E o que nós verificamos é que em várias delegacias, simplesmente nós fazemos registro de ocorrência. Por quê? Porque não tem recurso humano e recurso material para realizarmos a nossa atividade fim. Então, nós estamos trabalhando, vamos apresentar uma PEC, um projeto de lei no Congresso Nacional para autonomia financeira, como a Defensoria conseguiu, o Ministério Público tem, o Judiciário já tem há muito tempo, e, notadamente, essas instituições avançaram muito. A Polícia Civil não. A atividade pré-processual ficou quase que estagnada e as instituições que conquistaram a autonomia financeira avançaram muito. Então, esse projeto também vamos perseguir e nós todos temos responsabilidade, a gente começar a conversar com os deputados, falar sobre essa necessidade da autonomia, que aí os governos vão ter uma interferência direta na gestão da Polícia Civil. Nós sabemos exatamente como direcionar os recursos que nós teremos. E por último, como um projeto também institucional dos sindicatos e da federação, é a lei orgânica. Só que nós temos um problema sério. Se nós colocarmos essa lei orgânica para discutir agora, já até tem um projeto de lei orgânica no Congresso. Está sendo discutido ainda. Só que as demais carreiras, né, os agentes, peritos, etc., entraram na discussão dessa lei orgânica. Então, assim, a perícia ganhou uma certa autonomia. A lei orgânica, no meu sentir, não está muito boa. E discutir lei orgânica agora é trazer... não vai avançar em nada, porque todos virão todos vão fazer movimentos para, pelo menos, tirar uma vantagem da lei orgânica, ou inserir alguma atribuição, algum progresso institucional para aquela carreira ali. Eu entendo que nós temos que fazer o seguinte, apresentarmos em parte, forma vagarosa, a nossa lei orgânica. Então a gente aprova um pedacinho aqui, depois aprova outro pedacinho ali, aprova outro pedacinho ali. Se botar um bloco só, vem todo mundo discutir, Ministério Público contra, agentes contra, e a gente não vai conseguir avançar. Isso é uma estratégia que nós estamos analisando, que eu acredito, né, pessoalmente falando, acredito que seja melhor. O pacto, para finalizar, ele possui 3 documentos. Esse documento, que é o documento, é a cartilha para os delegados de polícia na ponta. Ele aqui explica exatamente como o delegado tem que se manifestar em determinadas situações. O doutor Rodolfo Laterza e o doutor Marques vão explicar melhor a cartilha. Nós temos outro documento que é a parte ideológica do pacto, que explica tudo sobre o pacto, qual o sentido, quais são os objetivos. E tem um documento matriz, que é um documento que nós estamos mandando para todas as autoridades
nacionais, né, grandes autoridades. O Procurador-Geral da República já nos recebeu, o ministro Marco Aurélio já recebeu, o ministro Barroso já recebeu. É um documento que explica o pacto e, de uma forma muito precisa, demonstra aonde a polícia quer chegar. Onde a polícia judiciária quer chegar é onde os delegados querem chegar. O doutor Rodolfo Laterza e o doutor Marcos vão explicar melhor esses documentos e o conteúdo do pacto, né? Mas, basicamente, como eu disse, o pacto possui 3 documentos: cartilha, documento matriz e parte ideológica. A parte ideológica vai ser remetida por todos os delegados, através de e-mail. A cartilha está sendo entregue hoje, né? E o documento matriz para as autoridades. Bom, eu queria dizer a vocês que o nosso futuro depende de cada um de nós. Nós temos que, efetivamente, no momento que fundamentamos uma decisão, no momento que estamos na delegacia, num plantão, ou como titular, ou como assistente, ou como chefe de polícia, cada ato que nós praticamos, ele tem uma repercussão. E se cada um de nós, pouquinho, fazendo um pequeno esforço, né, seguirmos esse objetivo, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conquistar grandes espaços. As entidades sindicais, associativas, a ADEPOL do Brasil, a Federação, elas estão fazendo um trabalho institucional. Elas já estão no Congresso Nacional. Nós precisamos de ajuda no Congresso. Nós temos poucos delegados lá que trabalham efetivamente. Tem 5 ou 6, 7 às vezes. E às vezes tem que mobilizar. O Congresso Nacional é muito dinâmico. Uma hora eles têm uma pauta, no momento seguinte é outra pauta. Aí de repente muda tudo. Foi o caso da 325, da PEC 325, dos peritos. De repente, para votar tem que ter 11. 11 deputados, eles têm que estar no plenário. Tinha 4 só. Não tinha um delegado para levantar, um deputado para levantar o dedo e falar assim: quero fazer a contagem de membros. Não tinha na hora. Por quê? Porque faltou também uma articulação maior de trazer esses deputados. E tinha deputado que era delegado e não quis ir. Falou: não vou fazer isso porque isso é antiético. Separação da polícia, ou seja, tirando uma parte da Polícia Civil, e o deputado pensou assim: eu respeito, só que nós temos que trabalhar os deputados, porque os deputados e os senadores que vão realmente nos ajudar muito nessa próxima legislatura. Tivemos 9 delegados, deputados federais, foi um grande avanço. Alguns não simpatizantes, fiz até uma festa lá em casa por causa disso. O Táxi foi lá para o Mato Grosso, o Pedro, daquele lado do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, né? Pedro Simão não conseguiu se reeleger, era um grande inimigo mesmo, falava na cara: delegado não tem que fazer nada, delegado não pode, delegado é um mero, ele falava, um mero, né, juntador, ele só junta documentos para entregar para o Ministério Público. Era o nível dele que ele falava assim da gente. Bom, então, cada um fazendo uma partezinha, cada um fazendo um movimento pequeno, cada um ajudando o seu líder sindical, o seu líder da associação.
cada um fazendo a sua parte, nós vamos avançar. Eu tenho certeza disso. Os delegados de polícia são, e todos nós sabemos disso, os primeiros garantidores dos direitos fundamentais. E nós temos que olhar para o cidadão e respeitar os direitos do cidadão. Não é corroborar práticas, às vezes, ilícitas da polícia militar ou outras polícias. Se nós fizermos isso, se nós atuarmos nesse sentido, eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo nós vamos ser uma das carreiras mais valorizadas do Brasil. Já somos. Ganhamos muito, mas temos muita coisa para conquistar ainda. Queria agradecer a todos vocês e passar a palavra, 5 minutos, para o doutor Cássio, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Sergipe, que ele quer dar uma palavrinha para todos os participantes aqui. Muito obrigado.